Hoje vamos por um caminho e fala. Vou contar pra vocês um pouquinho da minha história com a maternidade, que começou lá em 2020. No auge da pandemia, em junho de 2020, trabalhava no hospital e maternidade da minha cidade e eu descobri que eu estava gestante. Eu peguei Covid em maio e em junho eu descobri que eu estava gestante. Continuei trabalhando, estava tudo certo. E quando eu cheguei às 17 semanas, faltava 2 dias para 18 semanas. Eu, chegando em casa, fui descansar normal, como todos os dias, trabalhava em plantão, então trabalhava em plantão noturno, chegava e ia descansar. Às 11 horas da manhã, eu acordei sangrando. Voltei para o hospital e a residente que me atendeu disse que não tinha o que fazer, que eu estava perdendo o meu bebê. Eu fui para outro hospital porque na hora a gente fica em negativo, a gente não quer aceitar. Eu fui para outro hospital para ter um outro parecer e a médica me deu um encaminhamento para mim fazer uma cerclagem de urgência. Voltei para o hospital maternidade, não pude cerclar naquele dia, cerclei 3 dias depois. E aparentemente a cerclagem tinha sido um sucesso, sem grandes intercorrências. Para quem não sabe, a cerclagem são pontos no colo do útero para tentar segurar a gestação. E eu fiquei bem, só que tive que ficar de repouso. Estava aguardando o repouso e com 22 semanas, na verdade era 21, quase 22, faltava um dia para 22 semanas, eu entrei em trabalho de parto. Comecei a ter fortes contrações e fui para o hospital. O meu esposo foi do serviço para lá e não teve o que fazer. Infelizmente tiraram os pontos e com 2 horas depois a minha bebê nasceu. Nasceu com 250 gramas, só que ela era muito pequititinha e não tinha como salvar ela porque ela ainda não tinha entrado nas 22 semanas, então eu só iria prolongar o sofrimento dela. Porque na hora a gente fica tão apavorado que eu pedi para chamarem a médica da UTIM. Ela chegou, olhou, mas disse que só causaria dor e que no final ela não se salvaria. Eu tive que fazer uma curetagem. O meu esposo fez o sepultamento dela, ele e alguns membros da nossa família. Eu ainda estava no hospital e eu entrei em crises de pânico e ansiedade e início de depressão. Eu culpava todo mundo e me culpava e eu não queria aceitar. Não queria aceitar que a nossa bebê que estava sendo tão aguardada tinha voltado para Deus. E depois disso, em 2021, no final de 2021, eu descobri a segunda gestação. Já marquei logo uma ultrassom, porque para saber como que o colo do útero tava. E aí veio outra surpresa. Era uma gravidez ectópica, uma gravidez nas trompas. E o meu mundo ruiu de novo, porque eu pensava por que a maternidade não era para mim, o porquê que aquilo estava acontecendo. E de novo mergulhada na depressão. Depois dessa gravidez ectópica, eu passei por mais 2 perdas, mas foi descobrir e não deu nem tempo de marcar ultrassom. Eu já sangrei e veio o aborto. Em 2024, eu trabalhava numa sorveteria,
porque eu tinha saído do hospital por causa da depressão, eu não conseguia mais entrar no hospital sabendo que ali eu tinha perdido minha bebê. Então eu pedi conta e fui trabalhar na sorveteria da minha cidade. E em junho de 2024 eu descobri a minha gestação da Aurora. Eu fiquei em pânico porque quem tem vários casos de aborto, gravidez ectópica, não tem como ficar só feliz com o positivo. A gente entra num medo profundo de acontecer tudo aquilo de novo. Então, eu já marquei o obstetra e já pedi a cerclagem. E ele falou que só com 16 semanas que ele podia fazer a cerclagem. Eu trabalhei até as 16 semanas, mas com muito medo, porque eu evitava fazer qualquer movimento brusco para não ter risco. Qualquer coisa me deixava em pânico, qualquer pontada no pé da barriga, eu já entrava em estado de choque. Me mudei para casa da minha mãe com 14 semanas. Eu e meu esposo fomos para casa da minha mãe, porque eu moro em apartamento e eu não podia subir as escadas. Fiquei lá e aí chegou o grande dia da cerclagem. Foi dia 4 de setembro de 2024. Eu entrei de manhã no hospital, assinei os termos, porque cerclagem é um procedimento arriscado, já que pode perfurar a bolsa, né, durante o procedimento. Então a gente tem que assinar um termo de que pode acontecer. Mas eu estava muito confiante. O doutor que estava me acompanhando, ele é especialista em gravidez de risco e eu estava bem confiante. A cerclagem foi um sucesso, graças a Deus. Assim que eu saí da sala de cirurgia, que a anestesia acabou, me levaram para o quarto, eu peguei o meu telefone e tinha várias ligações do meu irmão. Eu retornei para ele e ele me disse que meu pai tinha falecido. E eu não pude me despedir do meu pai. Meu pai morava em Minas e eu no Espírito Santo. Então eu tive que passar pelo luto sem ter me despedido dele. Os dias se passaram, os meses se passaram. Quando eu estava entrando no 8º mês, a minha mãe infartou. E é ela que cuidava de mim. E ali, de novo, o meu mundo se abriu. Eu perdi 8 quilos em uma semana, estando gestante. O médico ficou muito preocupado comigo. Ele me mandava mensagens, né? Todo mundo em volta tentava me acalmar, falando que ia dar certo e que a minha mãe ia sair dessa. E graças a Deus ela saiu. Ela ficou alguns dias internada, ela ficou 10 dias internada. E quando ela voltou para casa, ela viu que eu tinha emagrecido muito. Mas ela estava em casa e estava tudo certo, estava tudo bem. A Aurora nasceu dia 4 de fevereiro de 2025. Nasceu um bebê saudável e cheia de vida. E trouxe uma esperança pra gente. E tudo aquilo que eu passei de ruim tinha ficado no passado. Principalmente nessa área da maternidade. Eu tinha realizado o meu sonho de ser mãe de um bebê vivo. Porque era o que eu mais pedia a Deus. Pra mim ser mãe de um bebê vivo. Eu já estava cansada de ser mãe de bebês que viraram anjos. E mesmo ficando em cima de uma cama, compensou tudo que eu passei. Todas as dores que eu tive durante a gestação dela não foram nada, né? Porque hoje eu tenho ela é minha alegria. E eu só tenho a agradecer
mesmo que hoje eu tenho algumas limitações com a minha coluna, por ter ficado os 9 meses em cima da cama, eu desenvolvi uma estenose degenerativa e alguns bicos de papagaio e hérnias de disco. Eu não me movimentava quase nada, eu já tinha problemas na coluna e eles só se agravaram. Então eu convivo com dores todos os dias. Atualmente eu estou em estudo para fibromialgia, mas não sou laudada. Tomo várias medicações, como vocês já viram no meu vídeo anterior. Mas a vida continua, né? A vida não para me sentir as minhas dores. E poder ter a minha filha comigo, viva, cheia de saúde, essas dores não são nada. E se você ficou até aqui, né, e também passa por essas dores, ou em questão de maternidade, ou em questão física mesmo, igual o meu problema de coluna, cogite se inscrever e comentar quais são as suas dificuldades do dia a dia. Eu creio que muita gente tem as suas limitações, né? Eu não sou o único ser na face da Terra que passa por dores e dificuldades. Por aí tem milhares de pessoas que sofrem todos os dias. E do mais, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijo.